Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aula de número 1. O curso é Estrutura das Palavras. Sim, pessoal, nós começamos hoje um curso mais voltado para as palavras. Como é a aula de número 1, eu vou falar do radical, do prefixo, do sufixo e da desinência. Claro que de uma maneira bem ampla. Depois a gente vai esmiuçar cada uma dessas partes constituintes, tá, pessoal? Na verdade, a aula de número 1, as minhas aulas de número 1, são para explicar o que é o curso. Então pode-se dizer que o título desta aula seria também o que é estrutura das palavras. Bom, se você está me acompanhando, está fazendo o curso completo aqui, eu acho importante deixar bem claro para você isso que eu vou fazer aqui agora, que é uma transição, né, daquilo que nós estávamos estudando para o que a gente vai começar a estudar hoje. Importante fazer isso para organizar na cabeça de vocês como é que funciona. Bom, nós estudamos na fonologia, né? O curso de fonologia, ele tem 3 partes. Estudo dos fonemas, acentuação e ortografia. Se você fez, né, você sabe disso, tá? Por que eu vou fazer essa transição? Porque nós estamos realmente deixando uma parte da gramática para trás. Nós estudamos na fonologia, em estudo dos fonemas, o som de cada letra. Nós estudamos em acentuação, lá em fonologia, a tonicidade de cada letra. E estudamos em ortografia, que está dentro da fonologia, que é uma parte da gramática. Nós estudamos a grafia correta de cada letra. E hoje, pessoal, a gente vai começar a estudar morfologia. Ou seja, a gente deixa de lado as letras para trás, né? E começa a estudar agora como as palavras se estruturam, as partes constituintes de uma palavra. E aí estudaremos também como as palavras se formam. Primeiro a gente estrutura a palavra, depois a gente forma a palavra, para depois estudarmos a classificação das palavras, como as palavras se classificam. E interessante vocês observarem que ainda tem aqui o emprego das palavras, né? Que daí já é uma transição para a sintaxe. Quando a gente começa a empregar as palavras, a gente já está fazendo uma morfossintaxe, uma preparação para o curso de sintaxe, tá? Então, eu acho que é importante vocês observarem isso, porque tem aluno que observa na sala de aula. Quando eu estava na sala de aula, tinha aluno que dizia: ô professor, isso aí é assim, isso aí é assado. Olha o que aconteceu aqui. Aqui, no estudo da fonologia, nós estávamos estudando cada letra. É um estudo voltado para cada letra da palavra. Ou seja, estávamos estudando a letra de cada palavra. Agora aqui na morfologia, né, nós temos um estudo mais voltado para cada palavra mesmo. A gente vai começar a ver como as palavras se estruturam para se formar e para que a gente possa classificá-las, depois empregá-las. Olha que interessante, né, pessoal? Então é muito importante vocês terem essa organização na cabeça de vocês, tá? Morfologia, fonologia. Fono é som, logia é estudo, ou seja, estudo dos sons. Agora, morfologia, tá, pessoal? Estudo da forma da palavra. Morfo é forma, logia é estudo. Ou seja, estudo da forma das palavras. Em que forma pode ser entendido aí como formação, classificação e emprego das palavras. E aí a gente divide dessa forma aqui, mas é uma divisão aqui, pessoal. Ninguém vai perguntar para vocês em concurso. Quer dizer, eu nunca vi cair. E quando a gente fala, vai lá e cai em algum concurso. Mas assim, a gente divide para fins didáticos em morfologia lexical e morfologia taxonômica. Para alguns alunos é importante isso, né? Organizar aí para que o aluno possa entender melhor. Ou seja, na morfologia lexical, a gente estuda a estrutura e a formação das palavras, que é o que a gente vai ver agora, tá? Olha lá, estrutura, as partes que compõem uma palavra, as partes constituintes de uma palavra. E a gente estuda também a formação das palavras, como as palavras se formam. Primeiro a gente estrutura, depois a gente forma, tá? Para depois estudarmos a morfologia taxonômica, que é a classificação propriamente dita das palavras. A gente vai ver se as palavras são substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, advérbio, conjunção, preposição, são 10 no total, tá? Então a gente percorre esse longo caminho, tá? É bom vocês organizarem na cabeça de vocês, porque depois disso aqui, depois da morfologia, a gente vai para a sintaxe. Depois de estudar cada letra, depois de estudar cada palavra, a gente vai estudar o que na sintaxe? As frases e as orações. Isso mesmo, pessoal. Muito bem. Eu tenho certeza que alguém aí falou
que seria dessa forma, tá, pessoal? Portanto, a estrutura das palavras tem a ver aí com as partes que compõem uma palavra, as partes constituintes de uma palavra, os elementos constituintes de uma palavra. Se você é da área da engenharia, ou não precisa nem ser, né, da área da engenharia, para entender que um prédio, ele se estrutura primeiro, né? Qual é a estrutura de um prédio? Quem está na área sabe, para depois ele se formar. Ele não se forma primeiro para depois se estruturar. Não, ele se estrutura. As palavras, pessoal, com as palavras acontece a mesma coisa, tá? As partes que compõem uma palavra, tá, são essas aqui, ó, o radical, os afixos e as desinências. Isso aqui tem uma divisão. O radical pode ser confundido com a raiz. Então eu posso dizer radical ou raiz. Vai depender do conhecimento que você tem da palavra para saber se é radical ou se é raiz, tá? Os afixos são os prefixos e os sufixos. E as desinências se dividem aí em desinências verbais e nominais, tá? Tem outras partes, mas essas são as principais. A gente vai ver cada uma delas. E aí é importante vocês dividirem aqui esse estudo em nomes e verbos, tá? Porque os verbos têm aí uma estrutura um pouco mais complexa, diferente da dos nomes. O que está na classe dos nomes? Substantivos, adjetivos, numerais, pronomes. Mas a gente consegue decompor aí os substantivos e os adjetivos. É bom fazer essa divisão. Ah, tem desinência aqui? Tem. Tem desinência aqui? Tem. Mas aqui é desinência nominal, de gênero ou de número. Aqui é desinência verbal, modo temporal, número pessoal, tá? Então, existe essa diferença, tá? Percebam, vamos pegar essa palavra aqui, pedra. Olha como ela vai, né, se formando. Nós temos ali o que está em vermelho, pedra, pedreiro, pedregulho, petróleo, petrificar. Percebam que de D já muda para T. Pode acontecer isso. O que está em vermelho ali a gente chama de radical. E aí quando há uma modificação dentro do radical, a gente chama essa modificação, essa passagem de D para T ou vice-versa, a gente chama de alomorfe, pessoal. Alo quer dizer diferente e morfe quer dizer forma, uma forma diferente do mesmo radical, digamos assim. E aí percebam, olha que interessante. Ó, substantivo, pode ser substantivo ou adjetivo, né? Pedreiro. Se eu falar o pedreiro, é um substantivo. Se eu falar ele é pedreiro, né, já é uma característica, um adjetivo, tá? Pedregulho, substantivo, petróleo, substantivo. E aí quando chega aqui, olha o que acontece, já vai se transformando em verbo. Já está petrificar, termina em ar, primeira conjugação do verbo, tá, pessoal? E aí eu tenho petrificava, petrificarei e petrificamos. Olha como a palavra vai se transformando. E percebam também que aqui já é petrific o radical. Eu posso dizer que isso aqui é um radical, porque a palavra vai se transformando. E aquilo ali é uma raiz, né? Lá o petre ou pedre. Tá bom, pessoal? Então isso vai acontecer também. Não se preocupem. Ah, professor, mas eu fico desesperado para saber o radical e a raiz de todas as palavras da língua portuguesa. São mais de 300 mil. Você não vai conseguir. Acalme o coraçãozinho, tá? Mas a banca vai te cobrar aquilo que está nas gramáticas. Aquilo que ela sabe que você tem que estudar. Então não se preocupe aí em achar radical e raiz. Às vezes o radical se confunde com a raiz, a gente vai ver isso. Mas muitos alunos me mandam, professor, eu quero saber se isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Só se você estudar a origem das palavras, a gente chama de etimologia, o estudo da origem das palavras. Ou se você for um filólogo, né, estudar a história da linguagem, aí, né, estudar latim, grego, enfim, tá? Não há necessidade. O que eu quero que vocês saibam aqui é que existe essa divisão entre nomes e verbos. Eu vou decompor as palavras, né, em substantivos e adjetivos, eu vou ver o radical, afixos, prefixos, sufixos, desinências, e os verbos também é a mesma coisa. O verbo tem mais desinência, tá? Perceba que o vai é uma desinência. Ó, a gente chama o que está em azul aqui de desinências. Esse vá me dá uma informação muito importante a respeito desse verbo. Vocês conseguem perceber? Petrificar, vá. Que informação ele está me dando? Que é passado. Ele petrificava, né? Esse petrificarei me dá uma informação muito importante, essa desinência, tá? Que é futuro. Petrificarei amanhã. E esse mos também me dá uma informação muito importante. Me diz que tem um nós aqui. Nós petrificamos, tá? Então, gravem isso, que isso é importante para o estudo de vocês. Então tá lá, radical, afixos, prefixos e sufixos e desinências. Como as palavras vão se estruturando? Dessa forma. Eu tenho o que chamamos radical, leal é um radical e flor é um radical. Pode ter uma palavra radical, flor é uma palavra radical.
Como é que eu vou estruturar para formar depois dessa palavra que tem um nome? Depois a gente vai para a formação das palavras. Eu posso colocar alguma coisa que vem antes, ó, desleal, é outra palavra, não é mais leal. Reflor, não é palavra nenhuma, mas eu vou criar uma palavra aqui. Eu coloco alguma coisa que vem depois, ó, fica dade e aqui cesse, tá? Deslealdade e reflorescesse, tá? Então eu posso ter só a palavra, né, que tá ali, só o radical da palavra, posso colocar alguma coisa que vem antes, alguma coisa que vem depois e vou estruturando e formando as palavras, tá, pessoal? Não é difícil. Nos nomes eu tenho lá ó, o radical, né, que é a parte mais importante da palavra, aquela parte que carrega o significado da palavra, tá? Então eu posso colocar alguma coisa antes, prefixo. Isso que a gente coloca antes a gente chama de prefixo, lembra de prézinho, que é a primeira coisa que você fez quando você foi para a escola. Primeiro, tá? Então prefixo é a parte que a gente coloca antes. Dade é a parte que a gente coloca, ó, dade, deslealdade. É a parte que a gente coloca depois. Perceba que são palavras diferentes. Leal é uma palavra, desleal é outra e deslealdade é outra palavra. Tá, pessoal? Então tem prefixo e sufixo. E aqui, ó, tá ali, ó, leal, vocês estão o que está em vermelho é a palavra leal, seria o radical. Mesmo que eu coloque alguma coisa antes, mesmo que eu coloque alguma coisa depois ou alguma coisa antes e depois, todas elas têm a ver com a mesma raiz, com o mesmo significado. Todas elas têm a ver com leal, né? Ó, desleal, lealdade, deslealdade, deslealmente. Todas elas têm a ver com leal. Por quê? Porque leal é o radical. Radical é a parte da palavra, o elemento que carrega o significado, a base de significado das palavras. Tá? É importante vocês entenderem já o que é o radical hoje. Tá, pessoal? E também a gente pode fazer isso nos verbos, decompor essas palavras, né, em partes com os verbos. Eu tenho flor, coloco alguma coisa antes, que é o prefixo, e coloco alguma coisa que vem depois, que daí já são as desinências, no caso dos verbos, tá? E vou montando a palavra, tá, pessoal? Ó, tá lá, petrificava, petrificarei e petrificamos, como eu falei para vocês. Aqui já tem o radical petrific, e aquele vá me diz que ali na frente tem um eu, tem um ele. Pode ser eu petrificava ou ele petrificava, né? Então, me diz também que é passado, conforme eu já falei para vocês. Petrificarei, a gente sabe que tem um eu lá na frente, pessoa, eu petrificarei. E me diz que é futuro, porque é amanhã, eu petrificarei, daqui a pouco, amanhã é futuro, né? E o nós, pode dizer que é nós ali, né? Nós petrificamos, presente, tá, pessoal? Isso também é estruturar as palavras e achar as partes constituintes das palavras, tá, pessoal? Como é que eu acho os radicais nominais? Tem uma maneira, pode ser que não ajude muito, mas a intenção é ajudar. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou colocar a palavra em todas as suas formas possíveis, usando o a, e, i, o, u. Então eu tenho gato, eu vou colocar lá, ó, usando o a, e, i, o, u. Eu posso dizer gata, tá aqui. Eu posso dizer gatear, posso dizer gatinho, tá ali, gato, ou gatuno. Ou seja, eu coloquei em todas as partes usando o a e o u, no caso dos nomes, substantivos e adjetivos. A parte que não mudou é o gat. Então, essa parte que não mudou a gente chama de radical dos nomes, tá? E tem como descobrir também o radical dos verbos. Eu vou conjugar esse verbo, tá? Em todas as suas formas, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. E aí a parte que não muda é o radical, no caso aqui é cant, tá? Eu conjugo esse verbo, tá? Verbos regulares, pessoal, porque os verbos irregulares não vai dar certo. Para você achar o radical vai ser diferente, porque o radical vai mudando. Se você conjugar o verbo dizer ou o verbo fazer, ó, eu faço, né? Tu fazes, eu digo, tu dizes, muda já, né? Para outra letra, não vai dar certo. Só nos verbos regulares que eu consigo achar o radical rapidinho da palavra. Mas já ajuda, tá, pessoal? Estrutura das palavras. É isso aqui que a gente vai enfrentar a partir da aula que vem. Nós veremos cada uma dessas partes constituintes das palavras. Essas partes aí que compõem uma palavra a gente chama de morfemas, tá, pessoal? Forma mínima da palavra. O fonema, né, é o som mínimo de cada palavra, tá? E a morfema é a forma mínima de cada palavrinha. A gente vai começar a ver isso a partir da aula que vem. Por hora, eu vou pedir para que você curta e compartilhe o meu conteúdo, que você comente aqui embaixo também, que me ajuda muito. Não se esqueçam de que vocês têm o material escrito aqui embaixo, é só clicar ali, né, e baixar esse material.
Se tiver, nem todas as aulas têm, mas a maioria delas terão material escrito com certeza para que vocês possam estudar de uma forma melhor. Muito obrigado e até a próxima aula.